Olá galera que acompanha o futebol goiano, um grande abraço para vocês, especialmente para você vilanovense. E a partir de agora vamos fazer aí uma análise do que foi este primeiro turno para a equipe colorada e vamos também fazer algumas projeções para o segundo turno, otimistas, é claro. Neste primeiro turno, o Vila Nova acabou tomando um choque de realidade e um choque muito dolorido. Antes da competição, até o presidente Esival Martins falava em acesso, até devido às duas últimas temporadas, o desempenho da equipe nas duas últimas temporadas se aventou para essa possibilidade de que o time colorado pudesse finalmente chegar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a equipe seguiu demonstrando os mesmos erros do Campeonato Goiano, e isso na Série B cobra um preço muito mais alto, porque no Campeonato Goiano o Vila Nova era uma das principais equipes. Tanto é que mesmo errando, mesmo não tendo grande desempenho, chegou a uma semifinal e fez uma disputa muito dura contra o Atlético. Agora na Série B, que é um campeonato mais longo, que exige mais, o Vila hora alguma conseguiu ser uma equipe que brigasse na parte de cima da tabela, Apesar de haver essa expectativa, o Vila definitivamente não conseguiu brigar na parte de cima da tabela, e eu vou tentar passar aqui para vocês, pelo menos as minhas perspectivas, de por que isso aconteceu. O Vila Nova encerrou o primeiro turno na 17ª colocação com 20 pontos, ou seja, na zona do rebaixamento. O Vila Nova é a equipe que abre a zona do rebaixamento. Vamos aqui primeiro ver antes da gente entrar nos detalhes, vamos ver aqui quais são os números do Vila neste primeiro turno. Olha só. 19 jogos, 4 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Esta campanha geral, 20 pontos, 35% de aproveitamento. Como mandante, 9 jogos, 1 vitória apenas, 5 empates, 3 derrotas, 8 pontos conquistados. Vila Nova tem o pior desempenho entre os mandantes. E como visitante, 10 jogos com 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 12 pontos somados, 40% de aproveitamento e a 9ª melhor pontuação fora de casa. Então por aí a gente tira onde foi o problema principal do Vila como mandante. Como o Vila Nova foi o pior mandante, somando apenas 8 pontos, a pontuação do Vila fora de casa era uma pontuação boa, uma pontuação que permitiria o Vila estar na parte de cima da tabela, entre os 10 primeiros colocados. Mas o desempenho sofrível em casa, com menos de 30% de aproveitamento, é que puxou a equipe para baixo, e aí dessa forma o Vila Nova não conseguiu hora alguma brigar nessa parte de cima da tabela. Eu elenquei aqui alguns pontos que para mim colaboraram muito para que o Vila chegasse a essa condição. O primeiro, hora alguma o Vila teve um time definido, um time padrão. Talvez se mudasse ali 1, 2 peças, mas que fosse uma equipe que jogasse mais ou menos parecido. O momento mais próximo disso foi quando o time teve ali a zaga com uma defesa, com Rafael Santos, o Jefferson que estava chegando, o Jussani, o Wesley Matos, Gaston na esquerda, Ramon, o Neto Moura e o Alan Mineiro, e o ataque sempre oscilava muito. Depois começou-se a ter variações em todos os times, isso tanto na época de Eduardo Batista, como já sob o comando do Marcelo Cabo. Então para mim este é um problema, e sempre será um problema, um time que não consegue ter uma sequência com a mesma equipe, que não consegue
um padrão, ele sofre muito, porque você pode ter bons jogadores, jogadores de um bom nível técnico, mas se a equipe não funcionar como time, a sua chance de fracasso ela é sempre muito grande. Um outro erro, este para mim da diretoria. O Eduardo Batista vinha mal. A Copa do Brasil estava segurando a onda dele, porque como ele não tinha um bom desempenho, mas conseguia classificações na Copa do Brasil, isso foi dando uma sobrevida ao Eduardo Batista. E ele já chegou ali na reta final, antes da Copa América, no limite, muito no limite. E aí que erro para mim a diretoria do Vila comete? Ela espera passar todo o período da Copa do Brasil, o Eduardo perde o clássico para o Atlético, que era um jogo natural para o Vila perder diante da situação das duas equipes, demite o Eduardo Batista. O Eduardo, não pode dizer que ele foi demitido apenas por aquele jogo contra o Atlético. Ali foi a gota d'água. Se ele já estava tão próximo de uma gota d'água, então por que é que a diretoria do Vila já não fez isso antes da Copa América? Você daria ao novo treinador, que provavelmente não seria o Marcelo Cabo, porque naquela época ele estava empregado no CSA, a oportunidade de ficar um mês trabalhando essa equipe. Trabalharia um mês e depois começaria no pós-Copa América. Problemas ofensivos. Esse problema ele derruba time, derruba comissão técnica, derruba até diretoria. Uma equipe que não faz gols é uma equipe que dificilmente consegue bons resultados. E neste primeiro turno tem um número que deixa muito claro a limitação do ataque do Vila. O Vila Nova marcou apenas 12 gols. Tem um dos piores ataques da Série B. Dentre esses 12 gols, um gol foi contra. Você tem em 19 jogos, o Vila marcou apenas 3 gols através de atacantes. Em 19 jogos, apenas 3 gols através de atacantes. Um do Bruno Mota, que já foi embora. Outro do Juninho, que já foi embora. E outro do Robinho, que ainda está no elenco. Enquanto isso, os defensores marcaram 4. 2 com Diego Jussani, um do Wesley Matos e um do Jefferson, lateral direito. Então isso demonstra toda a fragilidade do ataque do Vila. Quando você tem uma equipe em que os seus defensores marcam mais gols, né, no total do que os seus atacantes, essa equipe tem uma deficiência clara no ataque, porque os defensores, é importante eles fazerem gols, é importante eles ajudarem, especialmente nessas jogadas aéreas ou cobranças de falta, claro que é, porque todo gol é bem-vindo, mas não pode ser deles a principal responsabilidade, essa principal responsabilidade. E no Vila, eles tiveram uma participação neste quesito maior do que a dos atacantes, mesmo sem fazer tantos gols assim. Então, esse problema ofensivo, que ele já vem perdurando no Vila há pelo menos 3 anos, nesta Série B ele ficou ainda mais acentuado. E olha que só neste primeiro turno o Vila Nova utilizou 16 atacantes diferentes. 16 jogadores diferentes jogaram no ataque do Vila Nova. E mesmo assim, apenas 3 fizeram um gol cada um. E 2 deles já foram embora. E o outro ponto dessa campanha muito fraca é aquele que eu destaquei quando estava o quadro aqui com os números. É o desempenho como mandante. O Vila Nova somou apenas 8 pontos como mandante. Um aproveitamento de 29% em casa é aproveitamento que leva o time para a segunda divisão. O Vila só não está afundado dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, tipo assim, abaixo do Guarani, porque ele fez uma campanha de bom desempenho fora de casa, né? O Vila Nova marcou 12 pontos fora de casa. Se o Vila tivesse, por exemplo, feito 15 pontos dentro de casa, que era algo razoável, de 9 jogos você ganhar 5, o Vila estaria hoje com 27 pontos. E eu estou falando aqui de uma pontuação absolutamente normal para um time mandante. 27 pontos, consequentemente ainda na briga pelo acesso. Então esse desempenho como mandante, ele foi crucial
para a má campanha do Vila Nova. E que perspectivas a gente pode ter para este segundo turno? Talvez você vá até ver esse vídeo depois da estreia do Vila no segundo turno contra o Paraná, mas continua valendo essas mesmas perspectivas. A primeira, o Vila precisa definir um time base. Não dá agora para ficar contratando mais 3, 4 jogadores toda semana. Todo jogo tem estreia. Define um time base, tente manter esse time por uma boa sequência, que mude no máximo 2 jogadores, mas não fica... Marcelo Cabo chegou a mudar 4 jogadores de um time para outro, 5 jogadores, e isso faz com que a equipe nunca tenha um padrão. Melhorar o desempenho em casa, isso é fundamental para qualquer objetivo. Para fugir da zona do rebaixamento, que é o objetivo do Vila, esse desempenho em casa vai ser fundamental. Porque para o Vila Nova chegar ali aos 43 pontos, que eu acredito que sejam necessários, sejam suficientes para fugir da zona do rebaixamento, o Vila Nova precisaria somar mais 23 pontos. 23 pontos, 7 vitórias e 2 empates. Lembrando que o Vila tem 10 jogos aqui em Goiânia. Então somente os jogos em Goiânia, eles são suficientes para tirar a equipe do zona do rebaixamento. Que você escuta cantando ao fundo aí é o Miguel, meu filho caçula. E contar com o desempenho do Alain Mineiro. O Alain Mineiro não jogou o primeiro turno. Ele estreou contra o Paraná, fez um gol, depois foi caindo, chegando ao ponto que para mim ele hoje é uma peça insustentável no time titular do Vila, com este rendimento. Mas se o Vila puder contar com o futebol dele, não com a presença dele em campo, com o futebol dele, vai ser muito importante. E o Vila conseguindo recuperar, conseguindo esse melhor desempenho dentro de casa, ter esse time base, o Alain Mineiro voltar a jogar, imagino que o Vila vai contar com o apoio da torcida. E aí a torcida pode dar uma força a mais para esse time e ajudá-lo a fugir da zona do rebaixamento. Se nada disso acontecer, que foi o que aconteceu no primeiro turno, a tendência é de muito sofrimento nessas últimas 19 rodadas. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês, comentem aí à vontade, compartilhem, pode criticar, discordar. O canal aqui tem toda a liberdade. Um abraço para todos e até a próxima.